Rúben é conhecido na Bíblia por ter sido o filho primogênito de Jacó com Lia e também por ter impedido que seus irmãos matassem José. Essa história está registrada no livro de Gênesis. Meu nome é Wellington Schneider e nesse vídeo você conhecerá a história de Rúben. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve em nosso canal e se puder deixe o seu gostei no vídeo. Rúben foi o filho mais velho de Jacó com Lia, foi neto de Isaac por parte de pai e de Labão por parte de mãe. Seu nascimento ocorreu em Padã Arã. A Bíblia nos informa que ele nasceu após Lia ter sido favorecida pelo Senhor, pois era desprezada por Jacó. Jacó tinha uma clara preferência por Raquel, mas ela era estéril. Lia considerava ter filhos algo muito importante e esperava que por meio deles o sentimento de Jacó mudasse ao seu respeito. Mas embora Lia tivesse dado muitos filhos a Jacó, inclusive o seu primeiro filho, o sentimento de Jacó em relação a ela não mudou. Quando Rúben estava mais velho, achou mandrágoras no campo e levou para sua mãe. As mandrágoras eram uma fruta do tamanho de uma ameixa, redonda e amarela, com uma polpa mole. O fruto tinha grandes folhas e grandes raízes duplas, o que com boa imaginação pode se parecer com a imagem humana. Por esse motivo, há diversas superstições a respeito dessa planta, e na época de Jacó, acreditava-se que possuía propriedades afrodisíacas. Raquel pediu que Lia trocasse com ela as frutas que Rúben havia achado no campo, e em troca permitiria que Jacó dormisse com ela. Raquel desejava se utilizar das mandrágoras para assim conceber filhos a Jacó. Tempos depois, Rúben foi reprovado ao cometer o incesto com Bila, uma das concubinas de seu pai. Eruditos relacionam este momento como sendo um estupro por parte de Rúben, o que deixou Jacó extremamente irritado. Rúben acabou perdendo seu direito de filho primogênito, mas ainda assim recebeu uma bênção secundária do seu pai Jacó. Alguns intérpretes judeus justificam o ato de Rúben como sendo uma vingança por seu pai ter desprezado sua mãe e sugerem que após a morte de Raquel, Bila acabou se tornando a mulher favorita de Jacó. Outros já chegam a dizer que Rúben tentou tomar a liderança do clã ao possuir à força uma das mulheres de seu pai, mas tudo isso não passa de fantasia. Tempos mais tarde, quando os irmãos de José tentaram matá-lo, Rúben impediu que seus irmãos o matassem, sugerindo então que o jogassem na cisterna para depois resgatá-lo e devolver ao seu pai Jacó. Apesar de tudo que fizeram em relação a Bila, Rúben demonstrara ainda ter algum princípio moral, talvez buscando redimir-se pelo que fizera com seu pai. Certamente pensava na dor que isso causaria a ele, levando em conta todo o sofrimento que já havia passado. José tinha 17 anos e era o filho favorito do seu pai, e vendo que ele morreria nas mãos de seus irmãos, propôs um plano alternativo para a morte de José, embora seus irmãos não soubessem que o plano na verdade era salvá-lo. Em Gênesis 42, 22, observamos Rúben já na presença de José como governador do Egito, lembrando seus irmãos que ele havia os impedido de matar José ao convencê-los de jogá-lo na cisterna, embora seu plano fosse tirá-lo de lá. Rúben declarava ali a culpa dos seus irmãos e a dor que havia causado a um irmão e ao pai deles. Quando José os acusou de espionagem, exigindo que Benjamim fosse levado até ele, Rúben tentou convencer seu pai a deixar que levassem seu irmão mais novo até José, embora não soubessem que se tratava dele. Jacó temia pela vida de Benjamim e não queria permitir que seu filho fosse com eles. A perda de Benjamim certamente significaria a morte de Jacó, a tristeza o consumiria. Rúben chegou a oferecer seus filhos como garantia da vida de Benjamim. Ele estava disposto a tudo para resolver aquela situação. A fome estava aumentando e voltar ao Egito era inevitável. Judá então intercedeu junto a Jacó, que autorizou a partida de Benjamim, e tudo acabou se resolvendo. E isso acabou gerando o reencontro de Jacó com seu filho amado José. Rúben se tornou o chefe da tribo rubenita. Ao ir para o Egito já tinha 4 filhos e seus nomes eram Enoque, Palu, Esrom e Carme. Após a libertação do povo de Israel do Egito e a conquista da terra de Canaã, a tribo de Rúben, juntamente com Gade e a meia tribo de Manassés, preferiu o terreno elevado a leste do rio Jordão, onde havia pasto abundante para o gado. Esta região acabou sendo dada a eles quando já haviam conquistado a terra.
Essas tribos que ficaram separadas das demais acabaram criando seu próprio centro de adoração ao edificarem um altar às margens do Rio Jordão, o que quase provocou uma guerra entre eles. Após o reino de Israel ser dividido, os rubenitas acabaram se afastando das atividades da nação, até que seus territórios passou a ser controlado pelos sírios. O Novo Testamento menciona Rubens apenas uma vez na enumeração das tribos que serão seladas, isto em Apocalipse 7, versículo 5.